Olá, amados. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2019. Estou gravando o segundo vídeo de hoje. O primeiro eu falei sobre a ceia. E agora eu vou dar continuidade aqui ao 1 Coríntios 11, 1 Coríntios, desculpa, 13 e 14. Mas eu gostaria de ler 1 Coríntios, começar do capítulo 12, do verso 28 em diante, para a gente dar continuidade, tá bom? Então vamos lá. A uns estabeleceu o IARMO na igreja, ou seja, onde estabeleceu o IARMO na igreja, que são pessoas, né? Estabeleceu, né? Que a igreja são pessoas, tá, amados? São templos, né? Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedade de línguas. Tá, aqui ele estabeleceu o passado, tá? Então aqui, porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Tá, aqui já está falando no presente, mas antes ele falou no passado, tá? Ele se deu para apóstolo, para profetas, isso é passado. Tá? Então aqui, verso 31, entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Veja aqui, amados, ó, 31, como eu estou falando, aqui, ó, capítulo 31, e aqui ainda continua o versículo 31, tá? Antes de começar o 13, tá vendo? Eles botam uma epígrafe, é por isso que eu gosto sempre de ler antes, para dar continuidade no que o apóstolo está falando aqui, tá bom, amados? Então aqui, ó, vamos lá. Entretanto, procurar com zelo os melhores dons, ou seja, todos esses dons que ele tem falado aqui são dons do Espírito, mas que o Espírito ele concede a cada um segundo a necessidade, né? Como já falei. Então aqui, ó, entretanto procurar com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja, não esse caminho, mas um outro caminho, um caminho sobremodo excelente. Qual é esse caminho? Ele vai dizer aqui agora, que é o caminho do amor. Então, vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Veja, amados, eu já gravei um vídeo falando sobre esse capítulo, né? E aqui quando ele diz ainda que, aqui está dizendo que ele não falava. Tá? Aqui é como se fosse, embora eu falasse, se eu falasse a língua. Aqui ele não está dizendo que ele falava, aqui ele não falava. Ainda que, se eu falasse, entendeu? É uma condicional, se eu falasse, né? Uma coisa assim que, se eu fosse presidente da República, né, eu iria acabar com os impostos, mas eu não sou, mas se eu fosse, entendeu? É nesse sentido que está falando. Então, aqui está dizendo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino.
Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por que ele está dizendo isso, amados? Porque todos os dons, né, um dia cessarão, mas o amor ele nunca acaba. Por isso que esse caminho que ele está mostrando é um caminho excelente. Por quê? Porque Iarro, ele é amor. Então esse caminho que é o amor é Iarro. Quando nós vamos no caminho Yahushua, nós estamos no caminho do amor. Porque Yahushua, ele como pai, tanto pai quanto filho, é amor. Por isso que ele disse isso, que é um caminho sobremodo excelente, né? Então vamos nós. Vou voltar de novo aqui ao verso 13 para a gente continuar o capítulo 14, tá? Então eu vou ver aqui no verso 13 do capítulo 13. Aí vou continuando aqui sem epígrafes para a gente entender, né, o que o apóstolo está dizendo aqui, tá bom, amados? Então vamos lá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, não fala homem, senão a Iarro, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Amados, aqui esse línguas que ele está falando é em línguas estrangeiras, não é essas línguas dos anjos. Até porque, amados, veja, quando os anjos falavam com os profetas, né, quando Yahushua pediu aos anjos para falar, os anjos falavam por intermédio, né, aos profetas, eles não falavam assim as línguas dos anjos, os profetas não entendiam. Não, eles falavam na língua do profeta, né? Quando ele chegou, o anjo chegou para Maria e falou para ela que ela iria conceber do espírito de Iarro, né? E que ela iria gerar um filho, ela iria assim conceber iria ser gerado um filho que seria Yahushua. Ele falou isso para ela. Foi em línguas estranhas? Não, foi na língua dela. Foi na língua dela. Quando José, ele pensou que Maria estava grávida, que ela tinha traído ele, ele achou o quê? Que ela tinha traído ele. Porque, poxa, se eles não tinham nada e ela apareceu grávida, e o anjo apareceu em sonho para José. Ele falou na língua dele. Então, ninguém falou a língua dos anjos, tá? Essa língua são as línguas estranhas que ele fala, são línguas que a pessoa não conhece, que é estranho para uma pessoa, né? Mas que a pessoa não conhece, mas que naquela época o Espírito traduzia, porque não tinha intérprete. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era poliglota, ele falava vários idiomas, mas ele não falava todos. Por isso que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, a língua dos anjos ninguém falou. Mas a língua dos anjos são todas as línguas, ele falava algumas, mas não falava todas. Tá? Então aqui, ó, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, né? Então assim, por quê? Porque o Espírito fala em mistério, ou seja, você ora no entendimento, o Espírito, ele mesmo intercede, mas o Espírito é que intercede, né? Nós oramos no entendimento, mas o Espírito intercede a Iarro. Então nós mesmos, nós não entendemos o que o Espírito intercede a Iarro, mas não é nós que falamos, é o Espírito que intercede. Tá? É o Espírito. Então quando o Espírito ele intercede, amados, não reparem não, tá onda com alergia. E é o calor, tá muito quente, então acho que o suor, né? Suor deve ser alérgico, não sei, porque essa época eu fico mesmo com alergia,
tá? E tá muito quente, né? Se bem que hoje tá mais fresquinho, mas ainda continua quente. Tá menos calor. Vamos botar assim, tá menos calor, tá? Então aqui, pois quem fala em outra língua não fala homem, senão é Iarro, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Por que ninguém o entende? Porque a pessoa fala, ela mesma entende, porque ela está falando em outro idioma, a pessoa entende, mas ninguém entende assim. Quem não entende não vai entender. Por exemplo, eu falo inglês. Se eu chegar aqui e falar inglês, tem uns que vão entender porque eu falo inglês, mas muitos não vão entender porque eu não falo inglês. É isso que está dizendo aqui. Então, se eu falo em outro idioma e eu entendo, eu falo, eu estou entendendo o que eu estou falando. Mas nem todos vão entender. É isso que ele está explicando aqui, né? Então, aqui, ó, pois quem fala em outra língua não fala homem, senão é Iarro. Ou seja, se eu falo uma língua, eu estou falando é Iarro. Iarro vai entender, porque ele entende todos esses idiomas, né? Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Tá? Então aqui, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, se você fala em outro idioma, você fala para você mesmo, você está se edificando, porque você está entendendo o que você está falando. Mas quem profetiza edifica a igreja, edifica o que? As pessoas. Tá? Verso 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, ou seja, em outros idiomas. Por quê? Porque naquela época não tinha intérprete. Era difícil ter intérprete. Muito mais, porém, que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Ou seja, quem profetiza é superior ao que fala em outros idiomas, salvo se as interpretar. Ou seja, se você fala em outro idioma e interpreta o que fala, porque é difícil, amados, para que a igreja receba edificação. É muito difícil. Eu falo inglês, eu estudo inglês. Eu entendo o que as pessoas falam comigo, eu converso, mas na hora de interpretar, na hora de traduzir, eu tenho dificuldade. Principalmente se eu vejo se eu ouvir um nativo falando rápido, eu não consigo chegar e traduzir. Falando, ela tá falando isso. Não, eu tenho dificuldade. Por quê? Porque é uma língua assim nativa de um falante nativo da língua inglesa, que fala sem sotaque, e o inglês que eu aprendi aqui é um inglês de sotaque. Tá? Então, quando eu ouço sem sotaque, eu já tenho dificuldade. Quando a pessoa fala rápido, então, aí é que complica tudo. É isso que ele está falando aqui. Então, não é uma coisa tão fácil. Então, você tem que saber falar e interpretar, ou seja, falar e traduzir. Porque falar eu falo. Se você chegar para mim e conversar comigo, converso. Agora, o difícil é traduzir. O difícil é interpretar, é chegar e traduzir. É isso que está falando aqui. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, ou seja, em outro idioma, né? Em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasses ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais,
procurar e progredir para a edificação da igreja, ou seja, procurar prosseguir para a edificação das pessoas que estão em Yahushua, que é o templo do Espírito, que são templos do Espírito, não um templo de pedra. Tá? Verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Ou seja, o que fala em outra língua deve orar para traduzir, para interpretar. Que realmente, irmãos, é difícil. É muito difícil. Então aqui, verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, orar e cantar no espírito e cantar com a mente é o quê? Estão no espírito, no entendimento de Yahushua. Ele está falando no entendimento, não no físico, mas na mente, no entendimento. Então, aqui, verso 16. E, se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Ou seja, depois da tua ação de agradecimento, né? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Agradeço a Iahu, porque fala em outras línguas, mais do que todos vós. Por que ele diz isso? Porque ele era poliglota. Ele falava vários idiomas. O apóstolo Shaul, ele era super inteligente, falava muitos idiomas. Verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja, ou seja, prefiro falar na igreja as pessoas, 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Okay? Aqui, ó, na malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, ou seja, veja bem, amado, se, pois, toda a igreja, todas as pessoas que estão em Yahushua se reunirem no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, ou seja, outros idiomas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo indouto, é ele por todos convencido, por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará Yahu, testemunhando que Yahu está, de fato, no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis um tem salmo, outro doutrina, este transfiguração, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, ou seja, que fique calado no lugar que está. Porque a igreja são pessoas, não um templo. Falando consigo mesmo e com Yahu, consigo mesmo e com Yahu, ou seja, no entendimento. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Só que esse profeta aqui, amados, que ele está falando, não são profetas assim de cargos, tá? Mas são pessoas que são usadas pelo Espírito de Yahu para falar. Mas não é cargo.
cargo de profeta, cargo de pastor, isso não existe mais. Isso acabou. O último profeta foi João Batista na Velha Aliança. E o único profeta é Yahushua, que revela no entendimento. E através do entendimento no Espírito, nós profetizamos, ou seja, nós anunciamos, nós falamos. Profetizar é isso, anunciar. Então, quando nós falamos que nós somos o povo hebreu, nós falamos que o nome de Jesus é falso, que o nome Yahushua é verdadeiro, isso é o quê? Isso é profetizar, anunciar, falar. É isso que é profecia hoje, tá? Não é nada de cargo de profeta. Eu sou profeta, eu sou pastor. Não, isso não existe mais. O único profeta é Yahushua, que ele revela, e nós profetizamos não porque nós somos profeta, mas porque nós anunciamos a verdade que Yahushua nos revelou. Tá? É isso que quer dizer aqui. Tá bom, amados? Então aqui, tratando-se de profetas, ou seja, daquele que vai falar, anunciar a verdade que Yahushua tem falado, fala apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos de profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Yahu não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos separados, ou seja, como em todas as igrejas, em todos os lugares que estão reunidas, as igrejas, entendeu? Dos santos, ou seja, as igrejas que são pessoas que são separadas, né? Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, ou seja, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, ou seja, nos lugares que estão se reunindo, né? Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissos como também a lei o determina. Amados, aqui ele está falando porque Coríntios aqui era o povo gentio. Então as mulheres, elas tinham esse costume, era um costume do povo de Coríntios, tá? Das mulheres permanecerem caladas. Então aqui o apóstolo Shaul, ele está dizendo para as mulheres, tá? Essas mulheres que estão em Yahushua, para elas, se elas estão em Yahushua, que elas não deveriam falar, assim, tipo, desobedecer o costume do povo de Corinto. Então, eu quero para elas continuarem, assim, no costume, né, do povo de Corinto. Porque isso aqui que o apóstolo está falando não é que a mulher deve ficar calada, porque ela não deve falar. Isso aqui era um costume daquela época, do povo gentio de Corinto, porque o Corinto era um povo gentio, tá? Que ele foi pregar para esse povo, e que esse povo, as mulheres nesse povo, que era assim, costumes, que era assim, tipo, era costume mesmo daquele povo, que a mulher deveria ficar calada. Então, é que ele está dizendo, não é que a mulher deve ficar calada, mas é que ela deveria seguir o costume, tá? Daquele lugar que ela convivia, o costume de Corinto. Ela não deveria se desobedecer, estar fora do costume do Corinto, porém ela está em Yahushua, mas andando de conformidade ao costume daquela cidade, tá? É isso que quer dizer aqui, tá bom? Só que as pessoas no templo, eles pensam que aí vem o machismo, que a mulher deve permanecer calada, que a mulher não deve falar, que a mulher deve se submissa, acabou, e a mulher é um trapo, a mulher é um lixo, né? Segundo certas pessoas que usam isso aqui para diminuir a mulher. Mas isso aqui o apóstolo Shaul, ele não era racista. Ele não era machista. Desculpa, ele não era machista, tá? Entendeu? Assim, levantar o homem e diminuir a mulher. Não.
Aqui ele está falando de um costume daquele povo e que ele disse que mesmo que a mulher esteja em Arruxa, a mulher de Arruxa, ela deveria ainda seguir aquele costume daquela região, tá? É isso que quer dizer aqui. Então, nessa região, a mulher tinha que permanecer calada. Então, por isso que ele fala, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, ou seja, nos lugares que se reunia a igreja, que são as pessoas. Então, ela tinha que conservar calada, porque era o costume de Corinto, da mulher permanecer calada, tá? Porque não lhe é permitido falar. Justamente por isso, porque não lhe é permitido falar na cidade de Corinto. Mas estejam submissas como também a lei o determina, ou seja, a lei daquele lugar, que ela esteja submissa à lei daquele lugar de ela não falar, não porque ela não pode falar por ela estar em Arruxa, porque ela está na igreja, no lugar, não, mas por ser costume daquele lugar dela não falar, tá? É isso que quer dizer aqui. Tá bom? Então vamos lá de novo aqui, ó. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Ou seja, porque a lei daquele lugar determinava isso. Então que ela esteja submissa à lei daquele lugar, que determinava dela estar calada. Certo? Mas não é em sentido de não poder falar. Tá bom? De Arruxa não poder se expressar. Mas era um costume daquela época. Tá bom? Então aqui, ó. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, tá? Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja, mas não é falar na igreja no templo de pedra, mas era vergonhoso falar no lugar. Por quê? Porque era no costume daquela época, que a mulher não podia se falar em público, tá? Não é assim falar, a vergonha dela não poder se expressar, mas ela chegar e falar com liberdade ao seu marido em casa, porque não era vergonhoso ela falar em público naquela época para aquela cidade de Corinto, onde Paulo estava se referindo, tá? Porque essa carta aqui era carta para o Coríntios, que eram os gentios de Corinto, certo? Então aqui, porventura, a palavra de Yahweh se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas, ou seja, não proibais o falar em outros idiomas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, amados, colocando aqui, frisando para vocês, o apóstolo Shaul, conhecido aqui como Paulo, ele não era machista. Ele que simplesmente estava dando uma orientação às mulheres de Arruxa para elas permanecerem caladas e interrogar o marido em casa, né? Assim, na liberdade dela de perguntar para o marido, tendo alguma dúvida em casa, porque era o costume daquela região que as mulheres permanecessem caladas. Não que elas não tenham direito de falar, entendeu? Das coisas de Arruxa, não. Mas era um costume daquela época, daquela região, das mulheres não se pronunciarem publicamente, tá certo? Mas não era na igreja, templo de pedra, mas era um costume da cidade de Corinto, tá certo? Então, amados, amanhã vamos ler o 1 Coríntios 15:16 para encerrar o 1 Coríntios, tá? E vamos dar entrada também no 2 Coríntios. Então, que a Arruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e a Arruxa ama vocês. Até amanhã e tenha uma excelente noite na presença de Arruxa. Um abraço.